Olá, galera! Hoje, então, é a vez da resolução da PUC, a PUC do Rio Grande do Sul. Uma questão de bioquímica que fala sobre água, principalmente água, mas que faz uma abordagem muito interessante do ponto de vista fisiológico do nosso organismo. Então, vai dar para aprender bastante sobre esse tema hoje. Vamos à questão? Vamos ver, então. Primeiro, para responder à questão, leia as informações e as afirmativas que seguem. Importante, hein? A água é o componente mais abundante do corpo humano, sendo responsável por aproximadamente 70% do peso total do corpo. Durante o exercício físico, o calor gerado pelo metabolismo aumenta a temperatura do corpo. O sistema nervoso detecta esse aumento da temperatura e desencadeia a liberação de suor, constituído principalmente de água. A água presente no suor carrega eletrólitos. Vamos marcar essa palavrinha, é importante, eletrólitos dissolvidos, e esfria o corpo ao evaporar. Por isso deve ser reposta para a manutenção da homeostase, para a manutenção do equilíbrio do organismo e para o funcionamento normal dos órgãos, dos tecidos e das células. Sobre o metabolismo da água no corpo humano, considere as afirmativas. Sobre o metabolismo da água no corpo humano. Muito bem. A questão já fez uma referência importante sobre as funções da água, a sua porcentagem corporal, dizendo que o nosso organismo, através do sistema nervoso, detecta o aumento da temperatura, os batimentos cardíacos se elevam, numa situação de um exercício físico, por exemplo, o que vai acarretar em perda de água através do suor, para manutenção da temperatura, porque quando o suor é liberado, nós também perdemos calor e conseguimos manter a nossa temperatura no ponto ideal para o funcionamento enzimático. Que coisa maravilhosa isso, né, turma? Muito bem. Então, além disso, nós precisamos fazer algumas abordagens de fundamental importância sobre esse metabolismo que nós frisamos aqui, ó. Metabolismo da água no corpo humano. A questão fala basicamente sobre isso. Vamos à primeira frase, é para saber quais, aqui embaixo pergunta, está ou estão corretas apenas as afirmativas. Vamos ver? A primeira, então. O corpo, durante o exercício físico, perde água proveniente de fluidos extra e intracelulares. Bom, quando perdemos água, nós perdemos água de fora da célula e perdemos água de dentro da célula. Então, perder água é perder água, ou seja, a água ela sai das camadas intracelulares de dentro da célula e das regiões extracelulares, portanto, de fora da célula. Vou te dar um exemplo. Dentro de uma hemácia há água. Ela é uma célula, um glóbulo vermelho. No plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, há também água, e essa região é fora, portanto, da célula. Então, nós encontramos água dentro da célula, encontramos água fora da célula e também encontramos água entre as células, aquela chamada água transcelular ou transmembrana, o que sai de uma célula para outra e também pode ficar entre elas. Só para mencionar. Então, a alternativa mencionada aqui no item 1, ela é uma alternativa correta, ok? Segunda, a hiperidratação pode ser danosa para o corpo, já que pode ocorrer uma diluição excessiva dos eletrólitos se o rim não excretar o excesso de fluidos. Professor, eu não sei o que são eletrólitos. Estaria correta essa afirmação que a ingestão demasiada de água, a hiperidratação, ela pode ser danosa para o corpo, já que pode ocorrer uma diluição excessiva de eletrólitos se o rim não excretar o excesso de fluidos? Bom, primeiro, o que são eletrólitos? Os eletrólitos são aquelas soluções que nós encontramos nas células e fora delas também, como o sódio, o potássio. Na verdade, esses são os eletrólitos.
É verdade, sim, que nós perdemos eletrólitos, por exemplo, numa situação de um exercício físico. É verdade. Também é verdade que o nosso organismo, através do sistema urinário, principalmente no néfron, no rim, acontece a reabsorção de água e também de eletrólitos, para que a gente não perca tanto eletrólito assim na nossa excreção, na urina. Isso é verdade. É verdade também que a hiperidratação, ela pode ser sim danosa ao corpo humano, porque ela vai diluir esses eletrólitos. E uma coisa importante em relação a isso, se o rim não excretar esse excesso de fluidos, numa situação de uma patologia renal, de uma disfunção renal, então esse indivíduo ficaria assim comprometido, porque não teríamos essa condição de excreção através do sistema urinário, já que este rim estaria com um déficit funcional. Então, a hiperidratação pode ser danosa para o corpo, já que pode ocorrer uma diluição excessiva de sais, minerais, eletrólitos, se o rim não excretar o excesso de fluidos. Mas veja, se o rim não excretar. Mas isso sim é possível. Caso, então, como falei para vocês, numa situação de uma patologia, alternativa correta. Não está afirmando que é só nesse caso, está dizendo se, então é correta. Próxima. A ingestão de bebidas isotônicas tem como finalidade reduzir a queima de substâncias energéticas no organismo, provocando a diminuição da temperatura corporal. Bem, vamos descer um pouquinho na nossa área de rolagem para aparecer todas as alternativas. E vamos voltar aqui a essa palavra isotônica. Essas duas palavrinhas, bebidas isotônicas. Certamente você já tomou uma bebida dessas, né? Uma dessas bebidas comerciais que se comenta tanto por aí, né? Mas muito bem, um Gatorade da vida, um Marathon, coisas desse gênero. Bom, é importante saber que iso vem de igual. Isotônica é uma bebida que tem uma composição desses eletrólitos igual à composição celular do nosso organismo. De fato, quando nós ingerimos uma bebida isotônica, nós temos por finalidade repor os eletrólitos, principalmente repor esses eletrólitos. Bom, muito bem. Mas dizer que a ingestão de bebidas isotônicas tem como finalidade reduzir a queima de substâncias energéticas no organismo, provocando a diminuição da temperatura corporal, tem algumas coisas que precisamos mencionar. Se uma substância fosse queimada, como um carboidrato, um lipídio fosse queimado, isso iria liberar energia na forma de calor, que seria armazenado na forma do ATP, da adenosina do trifosfato. Bem, isso iria aumentar a temperatura e não iria diminuir a temperatura. E a ingestão de bebidas isotônicas não tem por finalidade reduzir a queima de substâncias energéticas, tem por finalidade repor os eletrólitos perdidos. Tome cuidado. Se você sabe, ou se você é uma pessoa hipertensa ou tem problemas renais, você não pode ingerir bebida isotônica como se fosse água. Ok, pessoal? Então, vejam aqui, vamos marcar essa alternativa como alternativa errada. Somente a alternativa 1 e a alternativa 2 são as corretas. Por isso, a resposta correta está aqui na letra C de Canadá. Ok? Até mais, pessoal!